Olá, boa noite, tudo bem? Olha, estamos começando hoje um podcast especial nessa quarta-feira e antes disso, nós temos as nossas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nas redes sociais, RCTV News Podcast, tem todas as redes sociais. Se você ainda tem um sininho do lado aí, você toca no sininho, se inscreva. Você pode mandar para o grupo da igreja, você pode mandar para o grupo que você quiser. O importante é que você possa participar e possa compartilhar o nosso programa. Hoje nós temos uma convidada especial, né? E essa convidada especial, olha, Deus ele prepara sempre do jeito dele. Olha, ao meu lado aqui, eu quero aproveitar e apresentar a nossa querida pastora Cecília Maia. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Graça e paz, povo de Deus, boa noite. Estou feliz de estar aqui com vocês hoje. Hoje o programa está 10. Fica aí. Amém. Olha, geralmente, todos os programas eu inicio com uma oração. Mas hoje eu tenho esse privilégio aqui de pedir à pastora. Nós vamos iniciar com uma oração, pastora, por gentileza. Com certeza. Pai, nós abrimos esse culto no teu nome que é santo, que é poderoso. Toda honra, toda glória e adoração é somente ao Senhor, seja nos céus ou na terra, Pai. Peço a Ti, abençoe toda a equipe que envolve esse trabalho. Abençoe o pastor Rubens Cunha, Senhor, e toda a sua equipe. Deus, aquele ouvinte, aquele que está do outro lado, Pai, que seja alcançado pela Tua misericórdia. Toma as nossas vidas que estamos aqui nessa noite e toma a vida de cada um em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, amém. E todos os programas a gente faz um presente aos nossos convidados. Esse é um presente para a pastora. Que bênção. É o praxe do programa, né? A gente presenteia com uma caneca linda. Aqui, então, esse é um presente Obrigada. do nosso programa RCTV News. Obrigada pelo carinho, meu povo. Olha, vamos começar. Ela está aqui do lado, o esposo está acompanhando aqui, ó. Sempre. O pastor Robson Maia está acompanhando aqui. Mas, pastora, eu queria, aonde a pastora nasceu? Eu nasci no Belenzinho, São Paulo. E todos acham que eu sou baiana. Eu sou filho de baiano. Sou filho de baiana. Fui criada na Bahia dos 15 anos até os 24 anos, que eu falo assim, um processo do Senhor me levou para a Bahia para trazer para cá com meu esposo, que é o meu namorado eterno, meu companheiro de trabalho, né? Então, eu nasci no Belenzinho, São Paulo, e fui criada no estado da Bahia. Qual é o estado da Bahia? Porque a minha esposa também é baiana, ela nasceu em Urandi. Eu nasci na cidade chamada Saúde, que, por sinal, o povo de lá até hoje me conhece, eu fui politiqueira naquela cidade. Mas a pastora nasceu, os pais, irmãos, conta um pedacinho lá dessa história, dessa cidade, depois a pastora veio para o Belenzinho. Na verdade, eu saí do Belenzinho. Quando minha mãe ficou enferma, nós tivemos a opção de ir para a Bahia. Né? Meus pais eram da Bahia, a minha família toda baiana, e eu fui pela primeira vez para a Bahia aos 14 anos, terminar de ser criada lá no estado da Bahia. E lá eu tive a facilidade, a bênção do Senhor de conhecer o prefeito de lá, que por sinal é deputado até hoje, né? Severiano Alves, o prefeito Antônio Fernando daquela cidade, que foram homens muito importantes na minha vida, que abriram grandes portas, onde eu tive o prazer de trabalhar na política ali daquela cidade. Fui conhecida e sou conhecida até hoje naquela cidade, né? Através da política. Eu falo que foi um aprendizado do Senhor para o meu crescimento hoje espiritual. É continuação de uma obra de Deus. Agora, a pastora nasceu. Tem mais irmãos? Conta uma história. Irmãos, pais, como é que é a sua história? Vamos ver. Meu pai é um grande baiano.
Um homem que criou a gente com o dom do amor, chamava Júlio. Nunca bateu nos filhos, criou a gente com amor, com muito carinho. Minha mãe, uma baiana retada, valente, guerreira. Uma mulher também que eu tive privilégio de ser agraciada por Deus aqui na terra por ela, né? Também criada no estado da Bahia, mas moravam em São Paulo. Meu pai foi para São Paulo novo, levou minha mãe, criou minha mãe e acabou casando com a minha mãe com os 14 anos de idade. Minha mãe tinha, meu pai com a diferença de 15 anos de idade, né? E deu esse relacionamento onde surgiu o meu primeiro irmão, José, que veio a óbito logo no início. E também nós tivemos a Lúcia, que hoje já não está mais conosco, que é a minha irmã mais velha. E hoje eu tenho meu irmão aqui na cidade de Santa Bárbara, que chama Milton, que é a minha paixão. Agora, olha que coisa interessante. Você nasceu na Bahia, foi para São Paulo, obviamente a família sempre lutando. Sempre. Naquela época, a pastora já conhecia Jesus? Conta um pedacinho da história. Não. Pode contar, fique à vontade. Eu, na verdade, em São Paulo, fazia parte de um grupo de pagode. E, por sinal, foi o primeiro grupo de pagode do nosso bairro. Eu morei no Embu das Artes, para quem não sabe, ali no Dom José. Todo mundo conhece, que, por sinal, tenho hoje obreiros daquele lugar, hoje aqui da cidade comigo. Eu fui criada num bairro simples, comecei a trabalhar com 14 anos, ali na Toco do Brasil, ali no Taboão da Serra. Então, eu tive a oportunidade de um crescimento ali. Não era convertida, não conhecia Jesus. A primeira igreja que eu frequentei, pastor Rubens Cunha, foi a Congregação Cristã no Brasil. Eu fui da Congregação Cristã. E quando você chegou lá, você viu aquele véu. Você achou estranho ou não? Na verdade, eu tive um sonho de ser da congregação. Tive uma experiência muito interessante, que, por sinal, tem um parentesco do meu cunhado, José Paulo, que são da congregação. Então, eu cresci, eu tenho véu até hoje, tenho o inário até hoje, respeito todas as denominações, né? Mas o meu início foi dentro da Congregação Cristã. Olha, estamos conversando com a pastora Cecília Maia. Olha, nós vamos dar agora um recadinho do Aro Contabilidade e a gente já volta um minutinho. A Aro Contabilidade é uma empresa de vanguarda, atuante e atenta a tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Venha nos fazer uma visita. Você não precisa ter dúvidas se tiver o parceiro certo. Aro Contabilidade. Suporte além dos números. O Aro Contabilidade. É amigo, parceiro, vai estar em todos os projetos nossos, inclusive vai estar no jantar, enfim, são parceiro nosso. Agora, que coisa interessante. Então, a pastora nasceu na Bahia, foi para o Belenzinho, tinha esse grupo de pagode. Isso. Mas aí, trabalhava onde? Começou a trabalhar onde naquela época? Na verdade, eu comecei a trabalhar numa imobiliária. Depois dessa imobiliária, eu fui trabalhar no Taboão da Serra aos 14 anos. E não foi uma vida muito fácil, porém, meu pai, pedreiro, nos criou assim, tem que trabalhar, tem que ralar, tem que ganhar o pão de cada dia. E eu saía às 4 horas da manhã com meu pai para chegar no Taboão da Serra, ali, para a gente poder ir em pé no ônibus, que a gente é pendurado nos ônibus. E na verdade, quando a gente fala assim, Taboão da Serra, só para vocês terem uma noção, é que hoje é uma cidade assim, era um bairro, mas hoje é uma cidade grande, do outro lado de São Paulo. Eu me lembro que quando as pessoas falam assim, onde você mora? Mora em São Paulo. Só que não é no centro de São Paulo. Não. Mora do outro lado, Taboão de Serra hoje é grande. Nossa, Avenida André Luiz, próxima a Embu das Artes. Fui criada no Embu das Artes, mas trabalhava no Taboão da Serra. Que, por sinal, lá o dia que eu saí daquela cidade foi o dia do primeiro livramento que Jesus me deu. Você tinha quantos anos? Naquela época, 14, eu ia fazer 15 anos. 2 meses depois, eu ia fazer 15 anos. E foi a primeira chacina que teve no Brasil, que foi ali no Embu das Artes, que, por sinal,
morreu. Mataram todos os amigos da gente numa padaria chamada Padaria Paulista, e deu uma audiência muito incrível naquela época no Fantástico, nas redes sociais que tinha daquela época, né? E Deus me deu livramento para o meu irmão. Então, daquela chacina, sobrou 3, mataram 11 para contar a história hoje. E aí, Deus te deu um livramento. Aí você saiu da cidade ou não? Ou continuou lá? Sim, nós fomos para o estado da Bahia. Eu soube da notícia que todos os meus amigos tinham morrido no estado da Bahia. Na mesma cidade que a pastora nasceu ou não? Na verdade, eu nasci no Belenzinho. Desse tempo, eu saí de lá e fui para a cidade de Saúde, Bahia. E aí ficou lá com os irmãos, com a família, lá na Bahia? Não, meus irmãos ficaram aqui. Só foi eu e meu pai embora. E lá eu tive a oportunidade do prefeito ir conhecer a casa do meu pai, por ele ser amigo de infância do finado pai dele. E aí você começou uma vida nova lá? Isso, trabalhar dentro da prefeitura de saúde. E o prefeito ainda, ele hoje é deputado? Severiano Alves, muito conhecido na política. Agora pastora, nessa trajetória, o que a pastora pensava naquela época, 15, 16 anos, porque estava lá com o apoio do prefeito. Isso. E geralmente pensa sempre no futuro. Isso. Qual foi o próximo emprego lá que a pastora teve lá? Eu fui ser secretária da prefeitura. Olha! Porque naquela época eu sabia datilografia e poucos daquela cidade sabiam. Então era novidade alguém chegar e ser uma grande datilógrafa, que eu era naquela época. Sim. E eu tinha muita cabeça, eu tinha um desenvolvimento muito incrível, com tudo de escritório, né? Eu tive facilidade. E ele viu essa potência em mim e me contratou para mim ficar ali naquela prefeitura naquela época. E você ficou quanto tempo lá nessa prefeitura? 12 anos de trabalho. Meu Deus! Eu saí de lá casada. Você saiu de lá casada? Foi, eu precisava de um office boy naquela época. E fomos questionar com o prefeito que precisava de um office boy para ajudar a levar um malote de dinheiro no banco para entregar recado. E foi aonde surgiu a minha paixão. Aonde chegou o pastor Robson na minha vida. Mandaram ele como office boy e a gente começou a trabalhar juntos. E o Robson é esse que ele está aqui, ó. Ele está aqui, depois no final ele vai estar com a gente aqui, né? Então a pastora olhou para o Robson e ficou apaixonada. E, na verdade, eu amei ele como um jovem, porque eu sou mais velha do que ele. As pessoas perguntam, eu sou mais velha do que ele, 3 anos. E não parece, vocês estão tudo assim. Sério. Então, e aí o prefeito falou, Cécia, esse rapaz vai trabalhar, né? Vamos treinando ele aí, porque eu acho que ele vai ser muito bom. Também muito conhecida, a família dele é uma família maia, é uma das famílias mais conhecidas no estado da Bahia, né? Os maias, onde trabalham, a maioria são politiqueiros também, são pessoas envolvidas na política. Só que o Maia chegou como um rapaz simples na minha vida, humilde, se tornou meu grande amigo, confidencial, e, por fim, a gente... Uma profeta, gente, finada Arderlinda. Ela era a mulher que fazia o café, que preparava tudo ali. E ela, naquele dia, olhou para mim e ela disse assim, eu tive uma revelação de Deus. Você vai casar? Foi. Você vai casar com o Robson. Eu disse, como você sabe disso? Ele é meu amigo. Deus falou que vocês vão casar, vão ter um filho e vão embora dessa cidade. Olha, o papo está tão gostoso aqui. Vamos aproveitar, falar da Dona Maria, aquele restaurante Uma Delícia. Comida de mãe deliciosa e temperada com muito amor e sabor, você encontra lá no restaurante Dona Maria. São diversas opções de pratos frios e quentes, preparados com aquele carinho que só a Dona Maria tem. Atendimento de primeira e uma sobremesa maravilhosa. Restaurante Dona Maria, comida de mãe saborosa e com preço bem pequenininho.
tem o restaurante Dona Maria, aquele preço, ó, lá embaixo. Eu praticamente vou quase todos os dias lá no restaurante, porque tem de tudo, né? Tem peixe, tem estrogonofe, tem de tudo. Um abraço, meu amigo Gustavo, do restaurante Dona Maria. Agora, eu fico imaginando, conhecer o Robson, a profeta falou, aí vocês se casaram. Na verdade, surgiu uma política aí no meio da história. A gente teve que ir para essa política ajudar o prefeito. Sim. E foi aonde eu tive a possibilidade de me envolver também com a política de Salvador, que era o governador Antônio Carlos Magalhães, que também foi um dos patrões da gente, né? Olha. Aí eu fui trabalhar com a equipe de Antônio Carlos Magalhães. E o Robson, nessa altura, já era um grande amigo, já me ajudava na área de datilografia, porque... Vocês não tinham casado ainda? Ainda não. Sim, e aí? Na verdade, ele tinha namorada. Ele tinha? Tinha. Ai, namorada já. Fala o nome dessa namorada, vamos revelar aqui. Meu Deus. Nessa época, ele estava namorando com uma moça que chamava Rosângela, conhecida como Danda naquela época. É o nome da minha irmã, Rosângela. Rosângela era a Danda. E era, por sinal, uma amiga minha, mas, enfim, teve que ser meu, para que se concluísse o chamado do Senhor, né? Aí Deus fez uma mudança, meus pais começaram a se apaixonar por ele, pela humildade, pela simplicidade, o caráter dele. Olha, e vou falar uma coisa agora aqui pessoalmente. O jeito do Robson, com todo respeito, assim, quieto, mas a gente percebe assim que até hoje ele é aquela pessoa firme. Ele fica ouvindo, mas é uma pessoa firme. Sim, até hoje, né? Com certeza. Ele é um... E, na verdade, eu falo assim, ele é a outra metade. Parece que a gente... É uma dádiva de Deus. Pensa junto, cada um tem a sua forma de agir. Eu tenho o meu jeito, ele tem o jeito dele. Mas a gente se entende, se completa assim em tudo. Vamos fazer isso? Vamos. Os dois se respeitam, né? Graças a Deus, muitos anos. Aí, pastora, a gente percebe que você se envolveu com políticos assim, muitos dinâmicos, pessoas conhecidas, né, ali na Bahia. Valdec Ornelas, que foi, inclusive, secretário nacional, né, da educação. Sim. Aqui do nosso país. Sim. Heraldo Rocha, daquela época, Antônio Carlos Magalhães, que eram Antônio Carlos Magalhães foi um dos caras que levantou o estado da Bahia, fez a Bahia ser conhecida. Eu sempre fui fã dele, porque a minha esposa é baiana também, e eu sempre fui fã. Inclusive, eu tive na Bahia, eu tenho os meus cunhados que moram na Bahia. Olha isso. Né, porque eu também casei com uma baiana, né? Verdade, então eu verdade, tenho que... Verdade. E lá tem piqui, tem tudo. Piqui de Goiás está na Bahia também, viu? Agora, pastora, quanto tempo depois que vocês se casaram, que você ficou lá com o Robson lá? Nós casamos, o Vitor já tinha 6 meses, nós casamos e viemos embora. Meu cunhado abriu as portas para nós, trouxe ele para trabalhar com ele e eu vim embora, encarei essa. E para onde que vocês vieram? Nós viemos para Santa Bárbara. Direto para Santa Bárbara? Direto para Santa Bárbara. E nessa época, vocês ainda não conheciam Jesus ou não? Ou já... Imagina, não, eu era forrozeira. Quando chegou aqui, ô Robson, vamos naquele forró. Ô Robson, vamos aqui. Era assim? Era, eu bebia, fumava, ia para forró, mas Jesus tem os seus meios de pegar os fiéis. Quanto tempo ficou quando vocês chegaram em Santa... Não, o que vocês começaram a fazer aqui na cidade? Porque vocês chegaram, tinha que trabalhar, tinha que viver, né? Sim. Na verdade, meu esposo, ele sempre foi eletricista. Ele começou como ajudante de eletricista e depois ele se desenvolveu. A minha primeira profissão, quando eu tinha 10 anos, mas eu não segui essa profissão. Até a pessoa que eu aprendi... né, me ensinou com muito carinho e eu tenho certeza, se eu tivesse seguido, eu também seria bem sucedido. E aí ele começou com eletricista e você? Foi. Eu, na verdade, comecei a trabalhar na uma empresa chamada Mabo. Mabo, não. Na MAP. Aqui se eu não me engano, ali é Jardim São Fernando. Sim.
Comecei a trabalhar ali, ajudar ele, só que aí encontrei Jesus. Quando eu vim para Jesus, eu vim porque eu tive um susto. Meu cunhado, que é um pai para mim, ele teve um tumor na cabeça, e esse tumor é Dr. Juscelio, que foi um dos médicos mais conhecidos, eu creio que até hoje, né? Dr. Juscelio desenganou, falou, esse tumor vai se tirar, ele morre, ou ele vai ficar com sequela, ou ele é capaz de morrer na cirurgia. Meu e foi Deus. aí aonde falaram, procura uma profetisa por nome Eliette. Ela vai te orar, ela vai orar por você, você vai lá. E eu fui atrás da Eliette. Não é Eliette aquela que... Missionária Eliette, que veio a óbito recentemente. Meu Deus, minha amiga, foi minha amiga. Minha mãe na fé. E praticamente ela foi quando eu também, quando eu me converti, e eu me lembro que ela também profetizou. Na época eu nem imaginava que ia ser pastor. Ela profetizou lá atrás, e muitas coisas que ela profetizou estão acontecendo hoje. Então, aí você procurou a Eliette. Eu cheguei com uma foto na mão. Uma mulher que ainda bebia, que fumava. Eu falei para ela, eu vim aqui para a senhora orar por essa foto. Ela disse, moça, Jesus quer você. Jesus tem pressa de você. E dependendo do que você falar para Jesus hoje... Olha, eu estou aqui emocionado, viu? E meu cunhado já estava, assim, 15 dias na UTI. Ele já tinha entrado na UTI, já tinham mexido na cabeça dele, mas ele não conhecia mais a esposa, não conhecia os filhos. E ela disse assim, olha, dependendo do que você falar para Jesus hoje... É o que Deus vai fazer, porque Deus tem pressa em você. Olha. Mas teu cunhado, dentro de 15 dias, sai da UTI e ele vai ficar perfeito. Aí você faz aliança com Deus, porque Jesus também tem pressa de você nesse lugar. Meu Deus. E eu fiquei desesperada. Eu falava, mas eu vou falar o quê para Jesus, rapaz? Aí sentei assim no meio-fio, comecei a chorar. Assim, eu não posso perder meu cunhado. Ele é tudo de bom que eu tenho, é um pai, um segundo pai da minha vida. Sim. Aí eu disse para ele, se o senhor cumprir a promessa que saiu da boca da profetisa, e ele sair da UTI com 15 dias, conhecendo pelo menos alguém da família e falando, eu vou ser cristã até o fim da minha vida. Meu Deus, muito forte, hein? Muito forte. E com 15 dias, ele reconheceu meu pai, com 15 dias. E depois eu tentei dar uma disfarçada na aliança que eu tinha feito com Deus. Eu falei, e agora? E agora? Fiz aliança com Deus. Agora eu preciso ser cristã de verdade. Agora eu fico imaginando assim, você fez essa aliança. E o Robson? Porque você era casado. E aí? Ele é muito Porque ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia Jesus e ele falou assim, aí eu falei para ele, eu fiz uma aliança com Deus. Se o meu cunhado Zé Paulo, se ele sair da UTI, eu vou ser crente. Ele falou, não tenho nada a ver com isso. É você. Vai você se vira. Foi você que fez, fica tranquilo. Não tenho nada a ver com isso, mas fica aí de boa. Vai você. E aí? Eu fico imaginando. Eu tentei dar uma escapada assim de Jesus, mas um dia eu encontrei com a Eliette numa loja, Tomás Magazine. Sim. Encontrei ali, aí ela falou, moça, lembrei de você. Eu falei, eu? Você fez uma aliança com Deus. Se você não cumprir, o Senhor também não abre as portas que está fechada na tua casa. E o pastor Maia, naquela época, estava desempregado. Meu Deus. Minha casa estava passando uma guerra, uma batalha. Sim. E eu falei assim, olha, moça, me dá o seu endereço que eu vou até lá. Aí ela me deu o endereço e ela fazia campanhas naquela época. Eu me lembro que eu fui em algumas campanhas de quartas-feiras. Mas essas campanhas eram realizadas naquela época, no início, na casa dela. Na casa onde ela morava. Sim. E eu me lembro que justo nesse dia estava um profeta chamado Cidinho da Deus é Amor. O Cidinho da Deus é Amor foi um dos grandes profetas conhecidos nessa região. Sim. Ele revelava o RG, o CPF do ser humano. Meu Deus. E eu falei, justo no dia dele eu fiquei no portão e eu vou contar uma coisa. Jesus conhece teu culto, hein? Você que está do outro lado, Jesus conhece teu culto. E eu fiquei lá no portão vendo ele revelar o RG de um, o CPF do outro, falava o nome do outro. E eu falei assim, pensei na minha cabecinha. Eu falei, duvido se eu me vim revelar. Isso daí é tudo combinado. Os crentes estão combinados. Ele saiu lá fora e ele disse, você aí, moça, vem aqui dentro. E eu entrei. No que eu entrei, ele falou assim, olha, Deus te trouxe do estado da Bahia.
Pega seu CPF e RG na mão agora. Meu Deus. E revelou. E ele disse, ai de você que não firme a aliança que você fez com Deus. Meu Deus, muito forte. Forte. Desse dia em diante, eu fechei minha aliança com Cristo e até hoje estou nos caminhos do Senhor. Olha, nós estamos aqui batendo um papo muito importante. Você que está acompanhando o programa, você vai ver. Você não está acompanhando por acaso. É verdade. Porque a própria palavra diz que não cai um fio de cabelo se não for a vontade de Deus. Nós vamos falar sobre a CIA e a gente já volta. Olha, a CIA de Americana, eu faço parte da CIA e a CIA também vai presentear, agora dia 28, um presente lindo, lindo, lindo para a mamãe, que é dia 28. E dia 30 vai ter o jantar da CIA. Toda a nossa equipe estará nesse jantar. Olha, a Cláudia Porteira vai estar lá servindo o pessoal. Vai ser sensacional. Eu estou convidando você. Pastora, Oi. olha, aí ele falou tudo aquilo. E qual foi a decisão? Eu aceitei Jesus, foi meu primeiro encontro com Cristo. Aceitei Jesus, cheguei em casa, falei para o meu esposo, a partir de hoje sou cristã. Eu sou crente, vou para a igreja, vou aos poucos, vou conhecendo quem é Jesus, como que funciona, e eu creio que tudo vai dar certo. Naquele mesmo dia o Senhor abriu uma porta numa multinacional, que por sinal eu louvo a Deus, agradeço, que foi uma empresa, a Cartons, que é em Nova Odessa. Sim. Que ele ficou 10 anos e nós fomos abençoados nessa empresa. Ele ficava sempre como um dos melhores funcionários e ele era sempre presenteado por ter... Ele era um homem que honrou a empresa que ele trabalhou por 10 anos. Ele honrava. Agora, ele não conhecia Jesus, você Não. fez essa aliança. Que dia que ele chegou para Jesus? Já foi já de imediato ou não? Não. Foram 3 anos. 3 anos. Por isso que eu falo, você que está aí do outro lado, mulher, luta pelo teu esposo. Vai você indo, a salvação é individual. Mas conforme você vai indo, o teu esposo vai chegar para a presença do Senhor. 3 anos sem ele. No meio do caminho eu falava, eu estou indo, mas vai trabalhando no coraçãozinho dele. Ele é um homem bom, Jesus. Bebe a cervejinha dele lá, mas vai libertando, vai fazendo a obra. E o Senhor foi trabalhando. Ao longo desses 3 anos, o Senhor trabalhava na mente dele e no coração dele. Chegava em paz, dizia para ele, Jesus mandou um abraço, falou com a gente, falou que nos ama, que nosso lar vai ser abençoado, lar de paz, vai ser sempre um lar de alegria. E ele sempre me apoiou, não ia comigo, ia me buscar de bicicleta, porque a gente tinha uma bicicleta abençoada naquela época. Nessa época vocês não tinham nem carro. Imagina. Tudo começou de uma promessa. O Senhor falou para mim, se você ficar firme, eu vou te dar carro, vou te dar casas, e você vai ser uma mulher que vai ter para abençoar. E Jesus nos honrou demais, porque daí o Maia teve um período, que a gente passou um período muito difícil, de necessidade. Nós não tínhamos muitas regalias, coisas às vezes faltava para a gente comer, mas ele foi um homem trabalhador que honrou, porque Jesus travou minhas portas e eu só trabalhava na obra. Ele não. Ele trabalhou na empresa por 10 anos, depois o Senhor nos provou como ouro no fogo, o filho meu era enfermo, eu só tinha o Vitor e tive necessidade de pregar de manhã, de tarde, de noite, para honrar os compromissos com Cristo. Agora, essa pregação, ele ainda não conhecia Jesus. A irmã era pastora já ou não? Estava ali evangelizando? Lembra o nome da igreja ou não? Eu fui das Assembleias de Deus da Rua Bauru, ali da Ministério de Madureira. Meu primeiro pastor Melo e pastora Maria. Ah, porque eu fui também ali da Assembleia de Deus, fui ali na Rua Bauru, Bauru. né? A minha história também, eu comecei como obreiro, né? E depois diácono, presbítero, né? Então, eu não tive a sorte de ser diaconisa. Meu sonho era ser diaconisa, eu queria ficar na porta.
Eu achava linda, as pessoas ficavam na porta Sim. recepcionando. E lá tinha um obreiro chamado Eva. Gente, ela descansa no Senhor. E ela falava assim, o que você está fazendo na porta? Eu falava assim, não sei, eu vim recepcionar as pessoas. Eva tinha uma educação comigo incrível. Ela falava, não, mas tem que estar na escala. Eu não entendia. Eu demorei 10 anos esperando no meu Senhor, sem puxar tapete, sem ter impaciência com o meu pastor, respeitando as hierarquias da nossa igreja, respeitando... Porque, assim, às vezes as pessoas acham que é simplesmente chegar na igreja, você já vai ser uma missionária, você já vai ser um diácono. Não, tudo tem processo. Verdade. Aguarda aí, que vai ser seu tempo. Não é o seu tempo, é o tempo do Senhor. Quem era? Você lembra quem era o presidente? Era da época da família do pastor Levi ou não? Sim, é pastor Eugênio, uma paixão na nossa vida, pastor Eugênio. Gente finíssima também. Grande mestre, grande professor na minha vida. Eu me lembro que eu também, a gente ia lá em Americana. Na Paulista. Na Paulista, quando você vê... Ó, Fui batizada lá. e a gente ia para lá. E ele gostava muito de mim. Todos esses eventos... Teve um evento que nós fizemos aqui na cidade, grande. Eu me lembro até que veio até o Silas Malafaia nessa época. Fui eu que ajudei a organizar esse evento com o pastor Eugênio. Os filhos ficavam lá, o pastor Levi e o outro... Pastor Eliseu. Pastor Eliseu, que está... acho que é no Nordeste ele está. Isso. E aí o pai dele falava, ó, o Rubens vai organizar. Então, eu também tive um tempo de 10 anos. Agora, esse trabalho, ele foi crescendo, o seu esposo ainda não conhecia Jesus, as dificuldades vêm, mas a gente percebe que o Senhor está na frente, né? Eu fiquei na promessa. O Senhor, existe uma promessa. O Senhor disse para Abraão, sai do meio da tua parentela. E foi mais ou menos o que a gente fez, saímos do meio da parentela. Sabe um trecho que me chama a atenção? Como Jesus fala assim, Abraão, sai de dentro da tenda e vem contar essas estrelas. Conta as estrelas. Ele diz, eu não consigo contar. Assim vai ser a sua descendência. E essa palavra enfincou no meu coração. Foi a primeira palavra que o Senhor me deu através de um profeta numa igreja. Você vai ter filhos para cuidar dentro de uma igreja. Olha, nós estamos aqui batendo um papo gostoso com a pastora Cecília. Olha, vamos falar um pouquinho de Mauro Terraplenagem. Mauro Terraplenagem. Para serviços de terraplenagem em geral, conte com a experiência de Mauro Terraplenagem e locação. Também limpeza de terrenos, fornecimento de terra para aterro e locação de máquinas Bobcat. Mauro Terraplenagem e locação. Rua da Blenda, 306 no Jardim Pérola. Com o telefone 3458-6017. WhatsApp 19 99781 8058. Mauro Terraplenagem. Voltamos aqui, olha, toda a obra que você vê na cidade de Santa Bárbara Americana, na região, essas obras importantes, tem uma máquina de Mauro Terraplenagem. Olha, estou aqui conversando com a pastora Cecília. Pastora Cecília, aí o seu esposo ainda não tinha se convertido. Ainda não, nesses 3 anos ainda não. Ainda estávamos na luta dos 3 anos. Aí nessa luta, como é que foi assim, que ele chegou para Jesus? Na verdade, o meu ministério foi tudo muito rápido. Algumas pessoas lembram que eu entrei na igreja, obedeci sempre meus pastores. Eu tive 5 pastores, todos 5 eu obedecia muito ao pé da letra. Porque o que faz um obreiro crescer é a obediência aos seus pastores. Se você obedecer, obviamente você vai crescer espiritualmente. Então eu tive paciência de esperar tudo no Senhor. E é muito importante, pastora, porque tem pessoas que nem a pastora disse, ele chega na igreja, ele já quer louvar, ele já quer pregar, ele quer atravessar, né? E não é por aí, né? E tem processos. Agora, nesse processo todo, dos 3 anos, que dia que ele aceitou Jesus? Foi incrível, incrível, gente. Na verdade, ele é muito bom. Pastor, mas é um tesouro na minha vida que Jesus me deu. Nesse dia ia ter, na FIDAM, ia ter alguma coisa, assim, um trabalho, uma Madicam, se eu não me engano, há 5 anos, há mais de 25 anos atrás, 30 anos atrás, FIDAM. Na FIDAM. E naquela época era Elaine de Jesus e Abílio Santana. Pois bem, eu fiquei 3 dias de jejum e oração. Eu falei para o meu Senhor, fala com meu esposo,
que ele precisa compreender o meu chamado e que a gente não volta para a Bahia. A gente vai ter que ficar aqui, Senhor. Conversa com ele. Porque se Deus não fizesse a obra na vida dele, você não tem que voltar para a Bahia. Complicaria meu lado, porque Sim. eu sempre respeitei meu esposo. Né? E eu preciso da opinião dele, eu preciso do alvará do homem, do chefe da casa. Sim. E naquele dia nós fomos para Fidã. Eu me lembro que foi eu, ele, presbítero Anderson, que andou muitos anos comigo. E nós fomos para Fidã. Quando cheguei na Fidã, eu fui no banheiro. Fui dobrar meu joelho no banheiro. Senhor, usa esse homem para falar. E o homem tinha dito que era da Bahia, Abílio Santana. Da Bahia, eu falei, pai, é o dia certeiro para o senhor falar com ele. Só que aí a gente olha, poxa, 5.000 pessoas, como que vai dar tempo como que ele vai apontar meu marido no meio de uma multidão? Mas Deus pode fazer isso. Pois né? eu vou te contar, você que espera aí no Senhor. 5.000 pessoas. Abílio Santana, no meio da pregação, ele disse assim, aqui tem um conterrâneo, que até no finalzinho eu pego ele. E eu disse, vai ser o meu esposo. Eu disse, vai ser o meu esposo, pai. E naquele dia era fita cassete. Ele ficou lá no final para ele tá autografando as fitas cassete e tudo mais, Elaine de Jesus. Só que eu estava triste naquele dia, já estava querendo ir embora. Mas Jesus tem seus meios de segurar nós. Pastor Melo disse assim, minha filha, vamos jantar, vamos sentar ali no stand e vamos comer com a gente. Eu disse, não, eu queria que Jesus falasse com o meu esposo. Eu estou com expectativa, esperança. Você estava ansiosa. Eu sou fé, eu tenho fé. E naquele dia, Abílio Santana olhou para ele, já estava indo embora, falou, Galeguinho, volta aqui. Assim te diz o Senhor. Você vai se converter, Deus vai fazer uma grande obra, você veio do estado da Bahia, Jesus está te dizendo que não é mais para vocês voltarem para lá, e se voltar só para fazer a obra, a minha vontade, e mais nada. O Senhor disse assim, se converte com pressa. Acabou. Acabou, irmãos. Ali foi o início da conversão dele. Olha, vocês podem não acreditar, você que está do outro lado. Vocês não têm noção da unção do Espírito Santo de Deus que eu estou sentindo aqui. Glória a Deus. Eu não posso mentir, eu tenho que falar a verdade. Aleluia. Né? Quem sabe você está passando aí, vários problemas, tem o chamado, não vai, vários problemas, não vai. E falando, não vai, vamos... um pedacinho só da farmácia Big Forte Prata 1. Claro que tá batendo um bolão, meu filho, mas quem bate um bolão de verdade é a farmácia Big Forte Prata 1. Tem farmácia popular, remédio de graça para asma, hipertensão, diabetes. Também tem promoção, farmácia de manipulação e tem prêmios. A cada R$20 em compra, você ganha um cupom e concorre a uma TV de 58 polegadas para acompanhar a final da Copa do Mundo. Avenida da Indústria 650, farmácia Big Forte Prata 1. Vem pra cá! Olha, o seu Luiz, uma pessoa, um coração de ouro. Ele vai presentear agora na Copa, uma semana antes, você que compra remédio, qualquer remédio que você precisar, tem lá, tem. Inclusive remédio de graça. E você pega o cupom de R$20 lá a mais e você vai concorrer uma TV de 58 polegadas que nós vamos estar lá, eu e o Vladimir. Hoje vocês estão vendo eu sozinho, mas porque Deus preparou, ele falou, não, você é que vai ficar sozinho, você e a pastora. Olha que benção, né? Benção, pastora Senhor. Cecília, que para mim é uma honra. Meu Deus. Para mim é uma honra. Agora, ele aceitou Jesus, e aí? Vamos caminhar. Aí, aos poucos, ele ia para a igreja. Aos poucos, ele ia para a igreja. Só que naquele dia, irmãos, posso contar um trechinho rápido? Pode. Aqui? Olha o que aconteceu. Tem um pastor, ele chama Irson, e ele bebia muito e frequentava a minha casa. Ele e a Célia, que é pastora hoje.
E naquele dia, incrível, eu tinha jejuado o dia inteiro. Jesus, eu preciso que meu esposo vá para a igreja hoje. Fala com ele, envia um anjo aqui hoje, que vai ser importante ele ir para a igreja comigo. Primeiro dia de congresso, faz algo, Senhor. Só que aí apareceu o Chicão. Chicão bebia. E o Chicão, naquela época, ele falou assim, ô César, manda o seu filho buscar uma cerveja. Eu falei, não, a gente não tá... o Robson já não estava mais bebendo. Graças a Deus. Eu falei assim, ô Chicão, a gente já não bebe mais. Aí o Chicão foi ali do lado, pegou a cerveja, voltou para minha casa, começou a beber, e não ia embora, e eu olhava para o relógio, eu falava, o anjo vai chegar, vai falar com meu esposo, tá demorando, manda esse pessoal embora, Senhor, o Chicão tá bêbado. Só que, irmãos, Deus tem os meios de trabalhar na minha e na tua vida. Descansa aí. Eu não imaginava nunca na minha vida que o anjo seria o Chicão. Naquele dia, do jeito que ele estava, ele disse, Robson, meu irmão, se arruma, que 6 horas eu passo aqui pra gente ir pro culto. Eu falei, oxe. E o meu esposo falou, eu vou com você hoje. E eu fiquei pensando, Senhor do céu, o homem tá bêbado. Faz esse homem ficar sóbrio, voltar e pegar o meu esposo. Irmãos, 6 horas, Irso, Chicão, estava ali na porta de casa, pegou ele e levou para a igreja. Quem aceitou Jesus? Meu esposo. Meu Deus. Meu esposo aceitou Jesus. Então, Deus sabe quem mandar. Pode descansar aí o teu coração. Não precisa ensinar Jesus o que ele deve fazer. A Bíblia fala que ele já sabe o que vai fazer. Então, acalma aí. Olha, estamos aqui num bate-papo com a pastora Cecília Maia. E você vai ver no final bênçãos e bênçãos e bênçãos na sua vida. Vai. Você acha que tudo isso fui eu que preparei? Não, não. Quando eu fui fazer o convite para a pastora, eu não fui o pastor Rubens. O Espírito Santo falou comigo lá atrás. É ela que você vai levar. Eu falei, mas é ela mesmo? Ela é ocupada. Não, é ela. Então ela está aqui. E você vai ver que bênção que vai ser para a sua vida. Glória Vamos aproveitar e falar do seu vinho, que é muito importante. Olha, o seu vinho, ele vai fornecer todos os vinhos, inclusive a gente fala champanhe, mas não é champanhe, é frisante, lá para o jantar da CIA, dia 30 de maio. Agora, seu esposo aceitou Jesus como uma pessoa que você nem imaginava, e aí? Imagina. Daquele dia, mais nunca, ele saiu da presença do Senhor. É meu companheiro, é minha outra metade. E aonde ele aceitou foi na Assembleia ou não? Foi ali na Rua Bauru. Na Rua Bauru tem nossa história. Porque geralmente quando a pessoa aceita Jesus, ele fica assim como se fosse voando, né? O que ele falou para você naquele dia? Não, ele ficou feliz. Na verdade, eu acho que o Espírito Santo já vinha trabalhando no coração dele. Ele ficou feliz, porque a minha vida e dele foi a gente estar sempre juntos, o tempo inteiro juntos. Então, ele sabia que agora seria o momento da gente caminhar. Era um momento de Deus na nossa vida, da gente começar uma grande obra juntos. E foi ali que começou a nossa parceria. Vocês têm mais ou menos uma noção, quantos anos mais ou menos que aconteceu isso, que ele aceitou Jesus? Mais ou menos. Tem, 25 anos atrás. Quer dizer, foi no ano 2000. Isso. Isso, né? Estou certo, né? 25 anos atrás. Olha que coisa interessante. E eu me batizei de 97 a 98 lá no Nazareno. Olha que benção. Mas também... Então, eu fui nessa época para a Assembleia de Deus, entre 2000 e 2001. É que a gente, não, como diz, não se encontrou. Verdade. Mas eu me lembro que foi nessa época. E para mim foi também uma luta terrível. Mas vamos falar hoje o pastor Robson e da pastora Cecília. Aí, ele junto com você, como é que...
o seu ministério começou em que época, mais ou menos? Assim que eu me batizei, o Senhor começou a concretizar assim. Eu comecei a cantar, louvar. Olha que Eu bênção. louvava muito, até hoje as igrejas me pedem que eu louve os hinos antigos, né? E eu comecei a louvar. E eu lembro que eu tive um apoio muito grande das Assembleias de Deus da Belém, que me levava para louvar naquela época. E eu acabava, numa saudação, pastor Gideão me deu a oportunidade de levar uma palavra, de pregar. E aí meu ministério começou a se deslanchar como pregadora. Eu comecei a pregar o evangelho, abri as portas da minha casa para campanhas, e eu quero deixar bem frisado aqui, meu ministério começou com grandes milagres. O Senhor falou para mim assim, abre tua casa 3 dias. Ali pessoas voltaram a enxergar. De 17 anos que não enxergava mais. Pessoas vomitavam câncer na porta da minha casa. Ali, cegos, pessoas mudas voltavam a falar. Isso foi em Santa Bárbara do Oeste? Santa Bárbara do Oeste. Aí meu esposo só trabalhava e eu fazia só a obra de Deus. E aí, esses 3 dias, as pessoas te procuravam ali? Vinha enfermo de todos os lugares. E já falava a pastora Cecília? Não. Eu era como a irmã Cecília. A irmã Cecília. A irmã Cecília. E aí, o seu esposo chegava, via aquele monte de gente. Ele me ajudava. Era todos os sábados. 3 sábados por mês, nós abríamos a porta da nossa casa para ter cura e milagre. Quem me ajudava naquela época, pastor Moisés Rochas, o Anderson Ribeiro me ajudava, a Miss Laine me ajudava. Eu tinha uma ajuda, a Eliette já me ajudou muito, o pastor Donizete Macedo, naquela época, e tinha o povo da Assembleia da Belém, que me emprestava os bancos, que me ajudavam também, era uma casa muito conhecida. Você falou Donizete Macedo, que hoje tem a sua igreja, né? Sim, Rei dos Reis. E na época ele não tinha igreja, nessa época? Tinha, a igreja dele era ali na Avenida da Indústria. Ele me apoiou muito, o ministério sim, também. Gente finíssima, né? Me ajudou demais, eu brinco com ele que ele é meu pai até hoje. Agora, aí você atendia as pessoas na sua casa. Com permissão. Tudo, irmãos, olha bem. Tudo eu tinha permissão dos meus pastores. Então, tem gente que abre trabalhos aleatórios, aí já abre pregação nas suas residências, sem permissão de pastor, não. Tem que ter acompanhamento do seu ministério, do seu pastor. Eu tinha alvará dos meus pastores, porque nós vivíamos embaixo de obediência. Existe lei eclesiástica. E as pessoas hoje em dia estão querendo passar por cima dessas leis. Seus pastores têm que ser envolvidos no seu ministério para que ele cresça saudável. Agora, quanto tempo que a pastora ficou ali atendendo na sua casa até chegar no seu ministério, hoje? O ministério de vocês, que é da igreja, deixa eu falar aqui, Comunidade Refúgio do Altíssimo. Isso. Vou até falar o endereço, Rua do Açúcar, 595, no Jardim Pérola. Depois nós vamos falar mais. Para chegar aí, é lógico que foi um processo, não foi direto aí, né? Não. Olha, tem gente que tem pressa, viu, de receber carguinho, essas coisas, não fica nisso, não. Foram 10 anos e eu já viajava para outros estados, para outras cidades, para me pregar fora, mais uma vez com permissão dos meus pastores, com a bênção dos meus pastores. Então, foram 10 anos. Nesses 10 anos, só eu que fazia a obra, meu esposo trabalhava. Ele trabalhou para construir nossa casa, comprar nosso carro. Tudo que nós temos foi esforço do suor do meu esposo, não foi nada de obra naquela época. Então, a gente trabalhou, ele trabalhou muito, e eu trabalhava já na obra 10 anos. Aí me levaram, pastor Eliseu Virgínio, me levou para Debrais, lá em São Paulo, para mim ser ungida missionária. Porque geralmente a Assembleia de Deus faz isso. Aí foi ungida missionária. A missionária, na Debrais. E depois? Então, depois desses 10 anos, eu ainda fiquei 8 anos dentro da Igreja Assembleia de Deus de Madureira. Obedeci meus pastores, fui pastora. Meu ministério começou na Rua do Centeio. Tive meu primeiro pastor ali, depois o segundo, que foi Moisés. Depois eu saí da Rua do Centeio e fui pastorear o São Fernando. Eu quero deixar bem frisado que o São Fernando eu aprendi a ter amor às almas, mais ainda do que eu já tinha. É um bairro que até hoje eu sou bem respeitada, respeito todos os moradores do São Fernando, e foi uma das igrejas que eu chorei muito. Chorei muito porque quando nós saímos ali, quando eu pastoreei ali, eu aprendi a amar as pessoas que estavam
envolvida no tráfico. Não que ali só tenha traficante, não. Eu quero frisar que eu trabalhei com jovens que estavam no tráfico, jovens que estavam viciados em droga, e ali Jesus fez eu ter um amor maior por esse tipo de pessoa. E ali Jesus falou, a partir de agora eu vou colocar essas pessoas na tua mão para serem libertos do tráfico e da prostituição. Então, São Fernando tem pai de família, mãe de família, são pessoas que eu honro demais. E de lá eu fui pastorear ali na Avenida da Amizade, uma outra madureira, e foram 3, 4 madureiras que nós pastoreamos. Olha, esse papo é delicioso, porque vocês estão vendo que são coisas verdadeiras e bênçãos para a sua vida daqui um pouquinho. Vocês estão acompanhando com detalhes. Vamos falar da Brilinox. Preste atenção, meu povo, que eu vim lhe apresentar. A Brilinox famosa que veio para lhe ajudar. É original e não enferruja. Pode confiar, não desbota. Limpeza pesada aguenta e nunca se desmancha à toa. Tem o esfregão essa fera, profissional de alto padrão. Pega a sujeira encardida e arranca do panelão. O esfregão, claro, é valente. No pesado é campeão. Grelha suja e bem grudada, limpa tudo num refrão. Mas se a peça for fininha, não precisa se apertar. Poliesponja tá na linha para brilhar sem arranhar. Do fogão até a pia, Brilinox é a solução. Deixa sua casa reluzindo com a Clean-Inox, tem precisão. As esponjas Brilinox são boas de montão, então estamos te esperando para fazer parte dessa missão. Olha, eu ainda vou receber aqui e eu quero presentear, umas buchas, esse Brilinox, aquelas de aço, não é falar até o nome, o Bombril que você põe, já dissolve. E eles vão trazer aqui, eu quero presentear todos aqui do programa. Beleza. Agora, pastora, com todo esse trabalho, né, 8 anos, 10 anos ali, eu queria saber agora, e todos que estão acompanhando, aonde foi o primeiro ministério da pastora? Tá, vamos lá. Gente, eu gosto de frisar uma coisa interessante, colocar uma amiga minha que já dorme no Senhor, que é a Fátima, que por sinal eu prego essa semana lá na Fátima. Estava eu, a missionária Fátima, ali na Debrais, em São Paulo, no Congresso de Mulheres, e junto com nós, Helena Raquel, que hoje, graças a Deus, bem famosa. Pois bem, naquele dia o Senhor usou uma profetisa para falar comigo e com a Fátima, principalmente, que nós teríamos o nosso próprio ministério e que já era o tempo da gente sair da nossa do nosso antigo ministério, que era de Madureira. Então, nesse tempo, eu relutei 3 anos, porque eu não queria sair naquela época, porque eu amava o que eu fazia, amava os meus pastores, só que o Senhor disse que se eu não saísse, fecharia todas as portas do meu esposo. E naquela época, pastor Rubens Cunha, o Senhor cumpriu, fechou todas as portas para o meu esposo, para que eu tomasse uma decisão imediata de sair do meu antigo ministério. Ou seja, irmãos, foi orado 3 anos para mim sair do meu ministério. Por que eu não queria sair? Porque é aleatório, um amigo mandou sair. Alguém veio e profetizou que eu saísse. Não, foram 3 anos buscando uma confirmação. Porque eu posso falar uma coisa, pastor Rubens? A moda hoje é sair porque o amigo falou, tá cheio da tua igreja, tá cheio do seu pastor? Ah, pula fora, vai para outra. Aquela ali, o pastor não vai te cobrar nada. Irmãos, não entra nisso. Obedeça e só saia realmente buscando várias confirmações. Não vai em lugares que te conheçam, não. Eu saía para outras cidades que nunca tinham me visto para Deus poder confirmar. 3 anos confirmando, para mim chegar até a Refúgio do Altíssimo. E aí o Refúgio do Altíssimo começou aonde? Nesse endereço ou começou em outro endereço? Começamos na Rua Limeira. Uma revelação da Kátia. Kátia, ela disse que tinha sonhado que nós íamos ter a nossa igreja e ela abençoou 250 cadeiras, guardou essas cadeiras. Eu falei, você é louca, eu não tenho pretensão ainda de sair da Madureira, não. Mas o Senhor, Ele permitiu algo na minha vida que eu fiquei na dependência de pessoas. Marcos me sustentou com alimento, aí já não tinha mais nada para a gente comer, e o Senhor falando, se demorar, vai ficar pior.
Aí nós saímos e começamos uma campanha no quintal do Tiago Pavan, que era o espaço maior que a gente tinha conseguido. Fizemos uma campanha ali, não tínhamos pretensão de chamar ninguém para nos seguir, porque você não deve seguir ninguém, você deve seguir a Jesus. Só que a maioria do povo foi até nós pedir que a gente abrisse uma igreja. E nós começamos uma igreja na Rua Limeira, e quem foi muito fundamental na minha vida foi a Cátia e o Valdir, que, por sinal, foram pessoas assim que nos empurraram, nos incentivaram para a gente abrir hoje essa igreja. Agora a pastora falou uma coisa, eu queria entender. Fica à vontade, viu? Nós temos aqui água do seu vinho, está marcado o seu vinho, mas é água. Pastora, quando a pastora fala que foi Deus que falou, é revelação de outras pessoas ou na hora que o próprio Espírito Santo fala com a pastora? Não, essa revelação, na verdade, surgiu muitos anos atrás, na minha própria casa, numa campanha. Deus falou, dentro de tal ano vai surgir pessoas que vão confirmar que você já é o tempo de sair, a sua igreja vai se chamar Refúgio do Altíssimo, Deus vai arcar com todas as despesas para que o nome dele seja glorificado. Foi o sinal de Deus. Então, 5 anos depois que se cumpriu essa promessa. Nada eu fiz assim por minha vontade. Eu quero sair da Madureira. Não foi nada disso. Foi Deus confirmando em várias cidades que eu viajava. Deus falava, seu tempo acabou, agora é o tempo da tua igreja. Agora, antes da pastora chegar na Rua do Açúcar 595, que vocês vão acompanhar também, viu? Vocês vão ver que igreja linda, linda, linda. Para chegar aí, como é que foi? Eu vou falar, João Judivel está na minha história. O pastor João Judivel, todo mundo conhece, né? Hoje é presidente da Plena Paz. Um certo dia ele nos chamou lá e nós fomos visitar. Eu achei um ambiente muito grande. Porém, antes disso, Deus havia usado alguém para falar. O teu tempo aqui cessou. Pastor Davi Santos. Teu tempo aqui cessou. Agora você já vai mudar para outro lugar. Eu falei, impossível. Acabei de mudar para isso. Não tem R$1. Como é que eu vou mudar para outro lugar? Né? E aí ele falou assim, Deus vai te dar um sinal. Naquela semana, o pastor João Judivel, da Plena Paz, nos convidou para uma reunião. Ele disse, olha, esse salão, que é onde a gente está localizado agora, ele disse, Jesus mandou passar para vocês. Eu falei, não foi não. Jesus sabe que a gente não tem grana nenhuma agora, como que ele mandou? Eu falei, não tem fundamento. Aí ele disse, não, Jesus me visitou, falou que vocês vão vir para cá, eu vou sair daqui, vou para uma igreja menor com o meu pessoal e vocês ficam para cá. Aí eu perguntei o valor do aluguel, que era X, era muito alto naquela época, e eu disse, se for de Deus, até o meio-dia, Deus me dará um sinal para me tirar o povo dele de um lugar e para o outro. Aí vem. Olha como Jesus é lindo, espera, irmão, descansa no Senhor. Ele nunca vai te deixar confundido e nem enganado. Quando foi 15 para o meio-dia, Donizete Macedo chegou na minha casa e ele disse, Jesus mandou você olhar para o relógio. Olhei para o relógio, Donizete, 15 para o meio-dia. Ele disse, agora você sabe da hora, que antes do meio-dia ele falaria com você. Tira o povo dele dessa igreja e passa para outra que ele já te mostrou. Então foi Deus que me deu direção de tudo, não foi o homem. Olha, vocês, vou falar novamente, eu estou aqui sentindo uma unção muito grande do Espírito Santo. Graças a Deus. Olha, e você vai ser abençoado. Vamos falar um pouquinho da Sicoob Sicredi. Em um mundo onde a pressa dita nossas decisões sobre amanhã, surge uma instituição financeira com um propósito diferente. Por meio do cooperativismo, o Sicoob Sicredi não é apenas uma instituição financeira, é uma força que conecta pessoas e empresas. Nosso propósito é claro: promover justiça financeira, fortalecer conexões e gerar prosperidade para todos. Com soluções completas para cada necessidade, seguimos construindo juntos resultados que refletem a cooperação. Sicoob Sicredi, mais do que uma escolha financeira, uma escolha de vida. Olha, a Sicoob Sicredi, a gente fala banco, mas não é um banco, é uma cooperativa, mas eu quero convidar, se você ainda não abriu a sua conta, vai no Sicoob Sicredi. E aí, eu fico imaginando
quando a pastora recebeu aquela mensagem. Porque isso acontece mesmo, mas da onde eu vou tirar o dinheiro? O que eu vou fazer? É Deus na frente. E aí, pastora? Irmãos, Deus é maravilhoso, tudo Ele faz perfeito. Retiramos o nosso povo de lá e fomos para esse local que a gente está localizado até hoje. Já vai para 11 anos que nós estamos naquele mesmo lugar. E aí eu fui falar para Jesus, eu falei, Senhor, o Senhor mandou tirar eles de lá. Agora eu preciso reformar o outro salão que o pastor João Judibel está tirando o povo. Não tenho dinheiro, o Senhor provê? Valdir entrou de novo na história, nos abençoou o dinheiro naquela época. Nós reformamos a igreja com o empréstimo dele. E quando foi naquele mesmo dia, nós pedimos um sinal para Deus. Cheguei no mercado, um amigo nosso, Adailton, ele disse, Jesus mandou eu te dar o meu dízimo lá por uns 6 meses. Estou sabendo que você mudou de endereço, 6 meses. Porque eu fui questionar com Deus, Senhor, eu não tenho membro suficiente para pagar um aluguel tão alto de um ambiente tão bonito como esse. E eu falei, Jesus mandou? Mandou. Eu fui lá questionar com Deus. Senhor, beleza, veio um. Mas o senhor pode mandar mais dizimista para sustentar essa obra aí? Aí, naquele mesmo dia, eu fui varrer a calçada, passou 2 jovens. Ele disse, missionário César, nós estávamos te procurando. Eu falei, para quê, meu irmão? Nós estávamos orando e Jesus falou, 6 meses, vocês vão dar o dízimo nesse lugar para a missionária Cecília. Amém. Amém. Na mesma semana. Ali eu já vi que eram sinais de Deus. Jesus, ele não vai te desamparar. Ele é justo, principalmente quando a obra não é do homem, é de Deus. Quando é de Deus, ele vai até o final com você, meu irmão. Mas quando é carnal, a obra não cresce. Então descansa aí, que tem muita coisa boa para a tua vida. Olha, nós estamos aqui conversando, batendo um papo delicioso, gostoso, Glória com a pastora Cecília. Inclusive, o seu esposo, né, está aqui do lado. Né? No final, vocês vão ver o pastor Robson Maia. Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui, a gente faz com todos que participam. A pastora Cecília gosta de pescar? Eu gosto de comer o peixe. Eu não tenho muita paciência de pescar, não. Mas eu gosto de participar de tudo. Agora, comer um peixe, agora pescar almas, eu amo. Mas o seu esposo gosta de pescar? Gosta, ele gosta. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Nós temos um parceiro, Lucas Feitosa. Meu Deus. Ele é ali na avenida, próximo da Avenida Iacanga, ali no Molon. E então a gente faz essa pergunta, se gosta ou se não gosta de pescar. Porque ali a gente fez essas perguntas para quase todos e a maioria não gosta do peixe, né? Eu amo peixe. Mas o marido gosta de pescar. Gosta de pescar. Agora, já que nós estamos chegando quase no final, tem mais alguma coisa que a pastora quer falar que esqueceu? Refúgio do Altíssimo nasceu no coração de Deus. Ali nós já vimos pessoas curadas de câncer, de epilepsia, criança que já estava morta no ventre da mãe ser ressuscitada. Nós já vimos grandes milagres. Hoje, o tempo da Refúgio é trabalhar com jovens que estão saindo da prostituição e das drogas. Temos testemunhos vivos que pai e mãe não conseguiram manter filhos no internato. Porém, com o amor que nós temos por essa nova geração, por esse povo, nós estamos vendo jovens sendo libertos dentro da nossa igreja sem precisar de tipo de droga nenhuma para libertação ou muito menos internar. Então, para a glória de Deus, é um lugar abençoado, onde eu e meu esposo trabalham, junto com toda a equipe, com todos os líderes, né? Principalmente os líderes de jovem, que é o Evinho e a Jamile, e toda a equipe que forma também a New Time ali junto com eles. É uma igreja que tem um propósito de quê?
amar os pecadores, mas abominar o pecado, que foi para isso que Jesus nos deixou. Ame o pecador, mas não ame o pecado. Então, é uma igreja de libertação e cura interior. E falando em libertação, aqui ó, a igreja, Comunidade Refúgio do Altíssimo. Anota o endereço aí, Rua do Açúcar, 595, Jardim Pérola. Aqui de terças-feiras tem o culto de ensino, é isso? Isso, ensino. E depois tem teologia. Nas quartas-feiras. Quartas-feiras. Sextas-feiras é o culto da vitória. É da libertação. Aonde você vai sair liberto ali e restaurado. E depois domingo é o culto da família. Toda a família está sempre unida ali. Agora, quais são os horários do culto? De terça-feira, que horário que é? 19h30, ensino 1h45. De sexta-feira? Às 19h30. E domingo? Às 18 horas. Olha, Igreja Comunidade Refúgio do Altíssimo. Eu vou pedir licença, que nós estamos chegando ao final. Por gentileza, pastor, pega a cadeira e encosta aqui, só para as pessoas conhecer, porque... Não, fica do lado da esposa, do lado, né? Nem parece que é esposo, parece até que é um... É isso mesmo? Tá tudo bem? Deixa eu falar um minutinho, ô pastor. Tudo que ela falou, verdadeiro, emocionante, é isso mesmo? Tudo certinho, tudo dentro dessa história linda, né, que o Senhor, né, nos agracia até hoje, né, amor? Amém. São 30 anos de casado, são 3 anos e meio de namoro. E nós temos uma história muito linda. Graças né? a Deus. Antes do chamado e também até hoje, depois do chamado. Né? Eu digo que eu e a minha esposa, nós somos escolhidos, né? Temos uma chamada dentro de uma escolha, essa é a palavra. Né? Então o Senhor Jesus nos convocou e nos alistou a estar juntos nessa grande obra que o Senhor nos confiou. E é um fato importante, todos os nossos convidados, sim, eu ponho o joelho. Aqui já veio pessoa de Brasília, veio pessoa da Itália, veio pessoa de toda a região. E as pessoas falam, mas como que você consegue? Eu falo, não, eu não consigo nada. Sim. Porque esse programa, nós começamos com o propósito de Deus. Bem, não foi fácil. Foi uma semana de oração ali, forte, e da mesma coisa que o Senhor falou com a pastora, sim, que a pessoa, mas não tem dinheiro, aconteceu comigo. Eu falei, Senhor, mas como? Ele falou, eu vou enviar, eu vou fazer. Então, tem mais algumas coisas que vocês esqueceram de falar sobre a igreja, sobre o projeto, porque nesse momento são muitas pessoas que estão acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube. Tem mais alguma coisa? Bacana. Nós temos o projeto social, sim, pode que falar. Agora meu esposo deu início, que está formando músicos na nossa igreja. Valor simbólico de R$25, onde você paga R$270 para aprender a tocar um violão, um baixo, uma bateria. Nós estamos abençoando com um valorzinho de R$25, que é somente para a gente abençoar os professores. E você está convidado. Pode ser de qualquer denominação. As portas estão abertas para todos que querem estar conosco ali. É só procurar o nosso pastor Robson Maia, que ele vai te dar toda a informação, e Amparato também. E aos sábados, a nossa vitoriosa Tarde da Vitória, todos os sábados, às 14h30. Pode falar, pastor. Esse projeto ela tem um chamado da Escola de Adoradores da Refúgio. Né? Projeto que iniciou agora, dia 9 desse mês. E já estamos lá com quase 20 alunos já, aprendendo violão, né, guitarra, teclado, bateria e contrabaixo. E tem já outras igrejas, o pastor Roberto aqui da Estorejo já está conosco com os membros lá fazendo. Então é um projeto muito bacana e é fácil acesso, né? Está aí na rede, na página da nossa igreja, né, no Instagram, né, na minha página, na página da pastora. Pode falar, lembra o nome da página? Pode Família falar. Refúgio, tudo junto, underline. Então você é o nosso convidado, se querer aderir. A oportunidade ela é promocional, então ela está
ainda na promoção ainda, esse pacote aí de 4 aulas, acho que é por R$100, se não me falha a memória. Ó, eu vou falar novamente o endereço e o nome da igreja. Comunidade Refúgio do Altíssimo. Anota aí, Rua do Açúcar, 595, Jardim Pérola. Isso. E o Instagram é Família Refúgio, _ Família Refúgio. Procura nós lá e você vai ser bem recebido. Nós temos grandes obreiros, todos qualificados, né? E, por sinal, os professores vocês vão amar, que são pessoas excelentes, e os nossos líderes de obreiros estão ali também para ajudar cada um de vocês que chegarem ali, vão ser bem conduzidos, e não se preocupe da forma que vocês vão ser recepcionados. Pastora, pode ir só crente? Não, eu quero que você, que é do candomblé, que você é espírita, que você é católico, vai lá nos visitar, você vai ser bem recebido sim. Nós cristãos estamos aí de portas abertas para receber você, que é o filho do Criador. Porque quem te formou e quem te fez, só existe um, que se chama Jesus. E toda honra, toda glória, toda adoração neste momento, na minha vida, em qualquer hora, é dado somente a Ele. A obra lá não é minha, pastora Cecília, e muito menos pastor Maia. É do Senhor Jesus. Só estamos aqui para atender Ele. Todos são bem-vindos. Amém. Olha, estamos chegando aqui no final e para mim é uma honra que a pastora abriu o programa e eu queria que nesse momento, né, que vocês fechassem com uma oração. Amém. Não só para mim, nosso projeto da RCTV News Podcast, também de todos e todos que estão acompanhando. E tem pessoas que estão precisando de ajuda. Com certeza. Fique à vontade. Vamos fechar com uma oração abençoada. Vamos fechar. Amém? Senhor, RCTV é uma porta aberta para todos terem a comunicação. Sim, meu Pai. Senhor, entendimento e dos projetos da nossa cidade, da nossa região. Ó Deus. Que grandes portas venham a ser abertas, Senhor, através desse meio de comunicação. Ó Deus. Senhor, nós queremos abençoar a vida do nosso pastor e amigo, Rubens Cunha. Sim, meu Pai. Toda essa equipe que forma, Senhor, este trabalho que foi Deus. o Senhor que nos abençoou. Pai, é bênção para toda a nossa cidade. Que as pessoas venham ter a mesma visão de crescimento. Sim, porque, meu Pai, quando nós estamos na mesma comunhão, há crescimento. O Senhor abomina divisão. E aqui não tem divisão, tem união, tem a tua paz. Fica com cada um. E com aquele ouvinte que está lá do outro lado, que ele venha, Senhor, pegar cada trechinho do meu testemunho, para que teu nome também seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Olha, muito obrigado, de coração mesmo. Eu que agradeço. A sua visita, a visita do pastor, é de coração. Nós que agradecemos, né? Muito obrigado, viu? Olha, terminamos o programa. É todas as quartas-feiras, às 19 horas. E quarta-feira que vem tem um novo programa. RCTV News Podcast. Um abraço e até mais. Comida de mãe deliciosa e temperada com muito amor e sabor, você encontra lá no restaurante Dona Maria. São diversas opções de pratos frios e quentes, preparados com aquele carinho que só a Dona Maria tem. Atendimento de primeira e uma sobremesa maravilhosa. Restaurante Dona Maria, comida de mãe saborosa e com preço bem pequenininho. A Aro Contabilidade é uma empresa de vanguarda, atuante e atenta a tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Venha nos fazer uma visita. Você não precisa ter dúvidas se tiver o parceiro certo. Aro Contabilidade. Suporte além dos números. Preste atenção, meu povo, que eu vim lhe apresentar a Brilinox famosa que veio para lhe ajudar. É original e não enferruja. Pode confiar, não desbota. Limpeza pesada aguenta e nunca se desmancha à toa.
Tem o esfregão essa fera, profissional de alto padrão. Pega a sujeira encardida e arranca do panelão. O esfregão, claro, é valente. No pesado é campeão. Grelha suja e bem grudada, limpa tudo num refrão. Mas se a peça for fininha, não precisa se apertar. Poliesponja tá na linha para brilhar sem arranhar. Do fogão até a pia, Brilinox é a solução. Deixa sua casa reluzindo com a Cleaninox, tem precisão. As esponjas Brilinox são boas de montão, então estamos te esperando para fazer parte dessa missão. Claro que tá batendo um bolão, meu filho, mas quem bate um bolão de verdade é a farmácia Big Forte Prata 1. Tem farmácia popular, remédio de graça para asma, hipertensão, diabetes. Também tem promoção, farmácia de manipulação e tem prêmios. A cada R$20 em compra, você ganha um cupom e concorre a uma TV de 58 polegadas para acompanhar a final da Copa do Mundo. Avenida da Indústria 650, farmácia Big Forte Prata 1. Vem pra cá! Mauro Terraplenagem. Para serviços de terraplenagem em geral, conte com a experiência de Mauro Terraplenagem e Locação. Também limpeza de terrenos, fornecimento de terra para aterro e locação de máquinas Bobcat. Mauro Terraplenagem e Locação. Rua da Blenda, 306 no Jardim Pérola. Com o telefone 3458-6017. WhatsApp 19 99781 8058. Mauro Terraplenagem. Em um mundo onde a pressa dita nossas decisões sobre amanhã, surge uma instituição financeira com um propósito diferente. Por meio do cooperativismo, o Cicobi Sicredi não é apenas uma instituição financeira, é uma força que conecta pessoas e empresas. Nosso propósito é claro: promover justiça financeira, fortalecer conexões e gerar prosperidade para todos. Com soluções completas para cada necessidade, seguimos construindo juntos resultados que refletem a cooperação. Cicobi Sicredi, mais do que uma escolha financeira, uma escolha de vida.